Olá pessoal, a paz de Cristo a todos. Hoje, com a ajuda de Papai do Céu, vamos a mais um vídeo. Hoje vamos falar do Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Eu já falei acerca desse vídeo algumas vezes. Ele é muito interessante porque faz algumas revelações que nós infelizmente ignoramos por desconhecermos alguns significados de alguns termos na Bíblia. Exemplo, Apocalipse 1:3 diz o quê? Bem-aventurado. Bem-aventurado o quê? O que está lendo, que ali o texto grego está como adjetivo verbal, e esse adjetivo verbal é um particípio usado no particípio presente do indicativo, né? Particípio presente do indicativo ativo, particípio presente ativo. Ali indicando não apenas um adjetivo verbal por causa da preposição ro anagnoskon, indicando aquela pessoa cuja característica é ser o leitor. Aquela pessoa que está sendo locutor, na verdade, ali o contexto. Aná, ele pode ser de novo, outra vez, pode-se dizer reler, ou ler de novo, ou então para cima, né? Aná pode ser para cima, como no inglês up, né? Subir. No caso que é ler para cima, ler alto. É aquela pessoa que estaria lendo para a congregação a carta do Apocalipse que João está mandando. O versículo 4 diz o quê? João, às 7 igrejas na Ásia. Então seria aqui o anjo ou a pessoa que estaria lendo para o anjo da igreja e para a congregação a carta do Apocalipse. Impressionante que o termo gnosco, usado ali, quer dizer ler, penetrar, prescrutar, reconhecer, conhecer, ter relacionamento sexual. É como o termo no hebraico Ada. Ada, que é usado lá em Gênesis capítulo 4, que diz que Adão conheceu a Eva e ela deu à luz. Então conhecer, literalmente o termo gnosco no grego, e ler, que a gente traz para o português, nessa ideia que nós temos aqui. É você ter intimidade com o negócio. É você ter intimidade com o texto. É você compreender de modo que alguém perguntar a você, você dizer fielmente como um CD, como um dispositivo que você coloca no computador, ou um cartão de memória que você coloca no seu celular. Você copia alguma coisa de lá e na íntegra, do jeito que copiou, ele reproduz. Mas tem um detalhe. Ele só reproduz se ele conseguir ler. Se ele não conseguir ler, ele não vai reproduzir. Então, se ele não conseguir processar, reconhecer o negócio que está ali dentro, né? Sondar, ele jamais vai reproduzir. Você vê que os dispositivos, um aparelho, é mais prudente do que a gente. Que às vezes abrimos a boca para falar de coisa que nós não compreendemos, né? E aí acabamos incorrendo no que Tiago fala no capítulo 3. Então, bem-aventurado em primeiro lugar é aquele que lê alto. É você que está lendo. E segundo, os que estão ouvindo. O termo ismar, ou chamar no hebraico, quer dizer ouvir, prestar atenção, dar ouvido, se interessar, como está lá em Isaías 55:3. Inclinem os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouvi, ó Israel, prestem atenção, Israel. Dá ouvido, se interesse. Entendeu? É aquelas pessoas que têm interesse, que prestam atenção. De modo que, se alguém perguntar o que foi dito, não fazer que nem algumas pessoas. Poxa, como é que foi? A minha irmã, foi uma maravilha, irmão. Não sei se o céu desceu ou se a terra subiu. A glória de Deus se manifestado. Foi o que foi pregado? Ah, irmão, não li não. Só sei que o fogo caiu. E aí? O que é que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14? Cadê a produção? Como eu vou ter uma mente renovada se eu não assimilo a palavra?
né? Se eu nem assimilo, aquelas pessoas também não transmitem a palavra. Então, bem-aventurado é tanto aquele que anuncia, que lê e divulga, como aqueles que prestam atenção, se interessam, e que, está aqui, ó, Apocalipse 1:3, é aqueles que estão lendo, que estão vindo as palavras da profecia. Olha o que tem que ser objeto da pregação e de nós ouvirmos, para aprendermos, para nos interessarmos. A palavra da profecia. Impressionante. Olha o que Deus disse a Josué. Se você pegar os livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, é isso que Deus se queixa de Israel. Se você pegar os livros de Crônicas, 1º e 2º Reis, é isso que Deus se queixa de Israel. O livro de Juízes, porque deixaram a lei, abandonaram a lei, a palavra. Juízes chega a dizer lá no final, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E aí nós ficamos com a boca dizendo que estamos honrando a Deus. Olha o que diz Josué. Impressionante que Deuteronômio tem, se eu não me engano, 34 capítulos, e 60 vezes Deus chama a atenção do povo para que eles obedeçam às suas normas e os seus estatutos e guardem os seus mandamentos. Olha o que está escrito. Josué capítulo 1, verso 7. Tão somente ser de fato firme e corajosos para teres cuidados de agir segundo toda a lei. Aí a gente faz campanha, né? Campanha disso, campanha daquilo, campanha de não sei o que lá, um bocado de coisa que fazem aí. Mas cadê obedecer a palavra? Né? Então somente ser firme e corajoso para ter cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou meu servo Moisés. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Para que triunfes em todas as tuas. Como eu vou ter vitória se eu fico tentando barganhar com Deus, com campanha? E geralmente os cultos hoje é o quê? Canta-se, 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 canta, 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 né? Fala, quando chega a palavra, 5 minutos. Uma vez mesmo um pastor falou que em 5 minutos ele prega. Ele pode até pregar. E a igreja vai ser edificada como? Né? Paulo diz o que lá em 1 Coríntios 14? Ele prefere falar 5 palavras inteligíveis que edificam a igreja do que 5.000 palavras em línguas. E outra, lá em Atos 2, vai ler lá as línguas que eles falavam. Por isso que Paulo disse, fale em língua, irmãos, mas ore para que Deus dê interpretação, porque quem interpreta é como aquele que tem um dom de profecia. Porque o dom de profecia edifica. O termo edificar ali, gente, é construir novamente o caráter da pessoa segundo o molde de Cristo. Como está lá em Colossenses, né, capítulo 3, que você vai ler. Efésios capítulo 4, né, que você vai ler. Tiago capítulo 1, que você vai ler. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 11, que você vai ler. Para que nós, como está lá em Efésios capítulo 1, ouvindo a palavra da verdade, gente. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da nossa salvação. Não é o receba, que Deus vai lhe dar vitória, que Deus vai derrubar o gigante, né? E o gigante principal você não renuncia, que é o seu eu. Né, que Deus vai lhe dar vitória, e que não sei o que todos estão levantando, que todos estão se leomeando, como se nós fôssemos os coitadinhos. Enquanto Jesus diz, vá e discipulem todas as etnias, e este sinal seguirão os que crerem. Cadê curar enfermo? Né? Cadê os aleijados andando? Cadê os mortos ressuscitando? Os doentes sendo curados? Cadê? Hoje em dia assim, por quê? As vigílias de hoje. Quais são as vigílias de hoje? Canta, 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 canta. E quando vai ver uma mensagem, às vezes é aquela mensagem de desabafo. Você não vê mais a vigília sendo vigília. Vá ler o que aconteceu
quando Pedro foi preso, antes de Herodes ser comido de bicho, como a igreja estava. Vá ler para ser consagrado os apóstolos, o que foi que aconteceu lá em Atos 13. Vá ver todo o ministério de Moisés no Êxodo, tudo o que Moisés ia fazer, tudo que ele ia decidir, o que era que ele fazia, ia para a tenda da reunião falar com Deus. E nós? Tudo é de acordo, não. A gente decide e depois vamos orar a Deus. Para Deus carimbar uma coisa que ele não ordenou, que ele não escolheu, que ele não mandou. Só que Jeremias 1,12 diz que Deus só vela com a palavra dele. Se é você que chamou, é você que vai ter que garantir, meu filho. Entendeu? Porque se Deus, o próprio Jesus, escolhendo Pedro a Judas, aconteceu o que aconteceu, tem essa possibilidade. Imagine eu e você conhecendo. E Deus tem como fazer, Deus tem como sustentar, que foi Ele que mandou. Mas como sou eu e você? Né? Então, dê aqui, ó. Não te aparte do livro da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Ou seja, você lê, falando, ou até passando para outras pessoas. Ler falando, meditar quer dizer isso. Você lê falando o texto. Aqui, ó. Então podereis voltar à terra que vos pertence e tomareis posse dela. Ah, então vou poder voltar. Mas por que eu vou poder voltar? Aí você vai para aqui, para o contexto, para saber. Entendeu? Ler meditando é isso. É você começar a ler e questionar o texto aqui. É assim do jeito que eu estou falando aqui. Então, que o livro desta lei esteja no teu lado. Medita nele dia e noite. Nós temos tempo para ficar no WhatsApp, no Facebook, mandando foto, mandando vídeo, curtindo, botando para cima, botando para baixo, procurando alguma coisa para distrair. Mas a gente não tem tempo para isso aqui. E diz que a gente não tem tempo. Tem sim. No caso é interesse que não tem. Dia e noite medite nele para que tenhas cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. De novo. O versículo 7 diz, para teres cuidado de agir segundo toda a lei. No versículo 8 diz assim, ó, para que tenha cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim serás bem sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não é o jejum, não é a campanha de 7 semanas, de 7 dias, de 7 sexta-feira. Sabe por quê? Porque bem-aventurado é que não vai ao conselho do ímpio. O que é ímpio? Ímpio é aquele que desobedece à lei. Qual é a lei da igreja, gente? Não é o costume, nem o dogma da instituição. A lei da igreja é a palavra de Cristo, porque Ele é Senhor. Não é que na igreja romana, que ela que é a senhora. A Bíblia não manda nela. Ela é que manda e decide e diz o que é que a Bíblia diz e o que não diz. Nós que nos dizemos evangélico é diferente, gente. Ou a gente se enquadra na palavra, ou não tem como ser. Não tem como. João 14, 23. Quem tem as minhas palavras, os meus mandamentos, as minhas ordenanças e as obedece, esse é o que me ama, será amado por meu Pai, e eu e meu Pai viremos para esse e faremos nele morada. Então o Salmo 1 diz assim, feliz é que não vai ao conselho do ímpio. O que é ímpio? Ímpio é aquela pessoa que não respeita. Impiedoso é o antônimo de piedoso. O que é piedoso? Piedoso é aquele que pratica a piedade. E não tem como a pessoa ser piedosa se ele não for justo. Porque o que é piedoso? Piedoso é aquele que respeita, independente do que quer que ele seja. Por isso que a Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe. O que é honrar? Honrar é valorizar, dar valor. Independente que o seu pai não se respeite a sua mãe, entendeu? Não respeite você, diga palavrão, você respeita. Porque você é piedoso. E todo piedoso, ele é justo. E o que é justo? Justo é aquele que vive de acordo com a lei. E o que é ser justo? É dar o que é de... A lei diz, você tem que fazer isso e isso. Mas a outra pessoa não cumpriu. Não importa. Porque o justo, ele dá o que é de direito, o que é legal, ainda que essa pessoa não faça por merecer. Ainda que ela não mereça. Daí não tem como eu ser piedoso se eu não for justo. E não tem como ser justo se eu não for piedoso. Por isso que a Bíblia fala ímpio e justo. Porque para ser justo ou para ser piedoso você tem que ser justo.
E não tem como você ser justo e ser piedoso. Injusto e ser piedoso. Porque injusto é aquele que não dá o que é de direito. Ele desrespeita, ele desconsidera, ele ignora. Ele sabe que tem que fazer e não faz. Nós sabemos que a nossa regra é a Bíblia. Mas sabemos isso só de boca. Isaías capítulo 29, verso 13. Esse povo com os lábios, com a boca me honra, né? Com o lábio me honra e com sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, porque o culto que eles prestam a mim são mera tradição humana, coisa aprendida diariamente. Foi o que Jesus falou aos fariseus lá em Mateus 15. Por quê? Né? O que era que mandava, o que era que regia a vida dos judeus no tempo de Cristo? A tradição. Porque os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, comendo com a mão sem lavar? E Jesus pergunta, por que vocês violam o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque está escrito, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai e mãe deve ser morto. Vocês, porém, diz, o que podia se aproveitar de mim é Corbã. E este está desobrigado de cuidar do seu pai e da sua mãe. Não é velhice. Na nossa versão, está desobrigado de honrar pai e mãe. A palavra honrar ali quer dizer valorizar, dar valor. No tempo de Jesus, quando você ouvia essa palavra, a pessoa ouvia, sabia que é aquele que estava responsável de cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice até que eles morram. E assim quem desse, os fariseus não, disseram, não, vocês dão uma oferta grande aqui no templo, e você não precisa mais de cuidar do seu pai e sua mãe. Eles agora vão ser considerados como viúvo, órfão de filhos, que não tem filho. Aí eles têm que ser sustentados e pedir esmola, têm que ser sustentados pelos outros. E nós fazemos isso. Né? De boca nós dizemos que a palavra é soberana, aí pega na espada e maneja ela, mas na prática quem manda a nossa vida, em primeiro lugar é o costume, porque só é crente quem se veste assim, quem faz assim, quem vai para a denominação, para a instituição assim. Né? E segundo lugar é a conveniência, a nossa conveniência. Mais interessante que Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurado aquele que é favorecido por Deus, congratulado, feliz, afortunado, bem-sucedido, é o que lê e o que escuta o que? As palavras da profecia. Só que tem um detalhe. As palavras da profecia e guardando, conservando do jeito que ela está, que foi entregue. O que? As coisas dentro dela escrita. Imagine, tem pastor aí que diz que é pastor, que foi colocado para dirigir a igreja, só prega a opinião dele. Você não vê o conteúdo bíblico, quando usa o versículo, distorce tudo. Primeiro, porque não foi preparado para isso. E segundo, porque ele quer dirigir a igreja de Deus com os conceitos dele. Né? Olha o que Tiago diz assim, aqui, ó. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Hebreus. Tiago. Prestem atenção. Ó. Versículo 19 diz assim, ó. Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para se irar. Pois a cólera de um homem jamais é capaz de cumprir ou produzir a justiça de Deus. Por essa razão, renunciando todo ressentimento e todo vestido de maldade, entendeu? Sabe? Aquele ressentimento que você está buscando, não, quando eu for pastor, ou então quando eu dirigir, só porque a pessoa assume uma igreja e aquela pessoa, as pessoas que eram coisa do outro pastor, né, começam a rechaçar as pessoas, né? Por essa razão, renunciando toda imundície e vestido de maldade, recebei com docilidade, tomar para si como presente a palavra que foi implantada em vossos corações, que é capaz de o que? Salvar. A palavra, gente, o que é capaz de salvar não é o costume, não é a tradição, é a palavra. Tornai-vos, pois, versículo 22 de Tiago 1, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não pratica,
assemelha-se ao homem que, observando seu rosto no espelho, se limita a observar se vai-se embora, esquecendo logo a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado, bem-sucedido em tudo que faz. Entendeu, gente? Ah, já tenho tanto tempo esperando que não sei o quê. Ora, Abraão levou foi 25 anos, gente. Enquanto ele não se enquadrou, porque tem aquele detalhe de Deus cumprir o que ele quer, no tempo dele, e tem o outro que é nós é que retardamos a bênção. Depois de 25 anos, quando Deus chama lá em Gênesis 17, se eu não estiver enganado, ele disse: Abraão, ande na minha presença, Abraão, e ser perfeito. A nossa versão não explica muito, mas o que significa o texto ali? Abraão, amadureça, Abraão. Toma uma decisão na sua vida e se comporte como eu me comporto. É isso que eu digo, é assim que eu faço. Você também não assumiu um compromisso comigo, então assuma esse compromisso e crê em mim. Se você se firmar em mim, me entregar sua vida a mim, você vai ver como eu vou dirigir e eu vou cumprir tudo que eu prometi, que eu não sou mentiroso. Então, bem-aventurado eu serei se não apenas eu ler e ouvir as palavras da profecia, mas se eu estiver guardando, guardando as coisas que nela está escrita, é o que nela está escrita. Mas isso aqui para mim é só um apetrecho, que eu pego ela não. Crente que anda sem Bíblia não é crente. Que adianta você andar com a Bíblia na mão, mas não andar com ela na cabeça e no coração? Né? Por que é que muitos crentes não gostam de fazer evangelismo pessoal, só gostam de andar com a caixa? Não gostam de conversar, né? Corpo a corpo, olho no olho, né? Falando, prestando atenção, porque é primeiro que a gente não gosta de ouvir, a gente quer só falar. Segundo, a gente só quer ter razão. Como é que eu vou discipular? Como é que eu vou fazer o papel de sal? Você pega a panela, uma feijoada, né? Ou então um ensopado, ou um cozido, tá lá várias coisas. Tá tudo misturado com caldo, mas tem várias coisas diferentes. Se você não botar a medida de sal correta, tudo vai estar sem graça, sem sentido, que a gente chama aqui de sabor, sem gosto. Não tem lógica. Mas quando você bota o sal na medida certa, tem que ser na medida certa. O repolho vai ter gosto de repolho. O jiló vai ter gosto de jiló. O mocotó vai ter gosto de mocotó. O feijão vai ter gosto de feijão. Entendeu, gente? Cada coisa vai ter o seu sabor potencializado. Porque o sal vai mentorizar. Não vai querer guiar eles, dirigir, não vai querer dirigir, comandar eles, não. Vai mentorizar para que a sua característica, a sua função, o seu dom venha a ser potencializado para ele executar ali, cada um o seu trabalho, como Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo era um grande mentor, porque ele não controlava, ele orientava as pessoas, para elas aprenderem a andar com seus próprios pés. Amém? Infelizmente, enquanto a gente não amadurecer, que a palavra é essa, amadurecer, nós vamos continuarmos doentes, vamos tornar as pessoas também doentes com essas mensagens de hoje de autoajuda. Não, que você vai vencer, e que não sei o que, e que ninguém gosta de você, mas é assim, Deus vai lhe dar vitória, porque nem Jesus agradou a todo mundo. Não é isso, gente. A Bíblia diz, é o que você quiser que os outros façam com você, faça com os outros. Não é esperar que os outros façam com você aquilo que você quer, não. Isso é meninice, é coisa de pessoas mimadas. E essas mensagens hoje em dia de autoajuda, né? Até as músicas, entra na minha casa, é na minha, é minha, é eu, né? Você vai vencer, é você, porque você é... Ainda bem que Lázaro até explica isso. Né? Que ele está falando ali que o vencer é o próprio eu. A minha vitória tem sabor de mel, né?
Não pense que você é vencedor, você. Eu pergunto, gente, Deus chamou Moisés para libertar quem? Foi a família dele? Não, a família dele estava lá, ó, vida boa lá com Jetro. Josué, Deus chamou para poder conquistar a terra para quem? Para a família dele? Não. É todo o povo, gente. Quando os juízes levantaram Israel, era para quê? Era para só a família dele? Vai estudar os livros dos juízes. Vê ali se era particular só a família dele. Era o povo dele. Quando não era tribo, era toda a nação de Israel. Davi, quando viu o anjo matando as pessoas por causa do pecado dele, o que foi que ele disse? Se fosse eu e você, o que diria? Ainda bem que é o povo. Mas ele disse, Senhor, essas ovelhas não fizeram nada. Que isso recaia sobre mim e a minha família. Mas o nosso evangelho de hoje não. Olha, eu estou livre, eu estou no bem, né? No bem bom. Mas o evangelho de Jesus é diferente, gente. Leia Mateus capítulo 25, a partir do versículo 33. Eu não vou continuar aqui não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, bem-aventurado, gente. Aquela pessoa bem-sucedida, abençoada por Deus, benta, congratulada, feliz, é aquela pessoa, como está lá no Salmo 1, que ela fica meditando na palavra. Em vez de ficar jogando conversa fora, depois que sai da igreja, lá na frente da igreja, atrapalhando até as pessoas e o trânsito, em vez de ficar para lá e para cá no WhatsApp, no Facebook, né? Ele tem o prazer na lei do Senhor, como disse Davi, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Olha o que ele disse, escondi a tua palavra. Bem-aventurado é o que lê alto, para que as pessoas ouçam, é o locutor, né? São aqueles que prestam atenção em que? Nas palavras da profecia, não é minha opinião, não é o costume. Ah, porque quem joga bola é vagabundo. Nada disso. Instrua a palavra. Porque nós somos limpos é pela palavra, não é pelo conceito de ninguém. Vocês são limpos pela palavra que eu tenho anunciada. Quer que a pessoa seja corrigida? Instrua na palavra. E estão guardando. O que é guardar? Guardar é manter do jeito que foi entregue e passar para outra pessoa. Quando eu largar aqui esse plantão, que eu estou no trabalho, eu tenho que passar tudo do jeito que foi entregue. Se tiver alguma modificação, eu tenho que notificar o que aconteceu. E como foi lido aqui em Josué 1,7, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito nele, porque o tempo está próximo. Então, em nome de Jesus, vamos parar com isso e voltar a pregar a palavra. Para encerrar, Efésios capítulo 1, verso 13. Por isso que hoje em dia está essa deturpação terrível aí, que o povo não quer mais ler, só quer, é a moda é essa mensagem, a moda é esse tipo de música, é a moda. Está escrito aqui, capítulo 1 de Efésios 13 e 14. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele tendo crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para a glória do seu louvor. Então, é a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Não é o evangelho da chave. Não é o evangelho de você vai vencer do sabor de mel. Não é o evangelho que isso, que a pessoa está doente por causa da desobediência. E aí fica tentando, né, acalentar as pessoas com palavras persuasivas e mentirosas. Deus abençoe, em nome de Jesus.